Bom dia, queridos. Graças a Deus. Mais um dia começando, final de semana chegando. Mas como é que nós estamos diante de Deus, diante do Senhor? Vamos orar então? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida, ó Pai. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela água que bebemos. Obrigado pela comida sobre a mesa. Obrigado pelo homem do campo que planta o grão e colhe o fruto. Obrigado pelo homem do campo que cuida e trata do animal. Obrigado, ó Pai. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloco todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Repreenda, ó Deus, em nome de Jesus, do nosso meio, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, de confusão, ó Pai, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É isso aí, queridos. Manhã de sexta-feira, mais um final de semana que se aproxima. E com certeza Deus tem o melhor para mim e para você. Na realidade, o melhor Ele já mandou, que foi Jesus, nosso Salvador e Senhor. Mas Ele tem coisas excelentes para mim e para você. Só depende de como nós estamos diante dEle. Estamos nos aproximando ou nos afastando do Senhor. Continuando falando sobre o livro de Neemias, não sobre o livro, mas sobre a liderança de Neemias, hoje eu quero falar sobre a estratégia divina, trabalho em unidade e confiando em Deus. O texto base que eu quero usar é Neemias 4,14, que diz assim: não temais diante deles, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Esses são os motivos pelos quais Neemias colocou diante daqueles homens. Pelejar pela família, pela casa. Essa é a nossa batalha constante também. Fazer com que o nosso lar seja abençoado, e para isso tem um preço. Então, no coração da Bíblia, situado entre histórias de reis e profetas, nós encontramos Neemias, um líder que, em face das adversidades que ele estava enfrentando, ele ensinou o seu povo sobre a importância da unidade e principalmente da confiança em Deus. O capítulo 4 de Neemias serve como um espelho para as nossas vidas hoje, onde reflete as batalhas espirituais que enfrentamos e também as necessidades de reconstrução da nossa vida espiritual. Então, cada pedra ali da muralha que era colocada sob a direção de Neemias não era apenas um testemunho de determinação, mas um testamento à fé e também e principalmente na dependência de Deus. Então, quando nós nos debruçamos sobre essa história, nós somos convidados a examinar as ruínas da nossa própria fé e buscar a restauração em algum ponto da nossa fé que esteja falho, em que o inimigo pode usar como brecha para afetar as nossas vidas, principalmente dos nossos filhos, nossa mulher, minha casa. Então, a proteção para o lar depende da tua fé e da tua atitude espiritual para guardar a tua família. Foi isso que Neemias estava ensinando o povo ali. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre a base da unidade e também a adversidade compartilhada. O capítulo 4 de Neemias, versículos 7 e 8, mostra o surgimento da oposição. Então, quando a reconstrução avança, os inimigos conspiram para combatê-la, assim como os desafios surgem quando buscamos nos aproximar de Deus.
As coisas começam a dar errado, é igual quando você está próximo de se formar na universidade, ensino médio, está próximo de obter êxito onde você trabalha, no teu local de trabalho, e as coisas parecem que começam a desandar. É quando nós devemos nos voltar para Deus e nos firmar, para que o inimigo não nos derrote naquela área. E o interessante, ainda ali no capítulo 4 de Neemias, a união como resposta, né? Então, diante das ameaças, o povo se une ainda mais. Assim em nossas vidas também. As adversidades devem nos impulsionar a nos unirmos a Cristo, a ficarmos mais próximo dele, chegarmos mais a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Deus é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. E o segundo tópico aqui que eu quero tratar hoje é liderança inspiradora, que era a visão de Neemias. Neemias 4, versículo 14 e 15, esse eu quero ler. Diz assim: E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Isso fala de liderança inspiradora, né? Isso fala de incentivo no meio da luta. Então Neemias não somente vê o problema, mas também a solução em Deus. Incentivou aquele povo a lembrar do Senhor grande e temível. Assim como Paulo, que inspirava igrejas em meio às adversidades. Quando nós lemos ali Filipenses 4,13, nós vamos ver Paulo inspirando a igreja de Filipos em meio à grande adversidade. As lutas surgem, e eu já disse aqui que o inimigo, ele vai lutar sempre contra mim, contra você, no campo dele. Qual é o campo que Satanás vai usar como terreno dele para nos afrontar, para nos atacar? É justamente nas falhas, nas nossas brechas, nas brechas dos muros espiritual. O muro significa proteção e segurança. Amém? E dentro da liderança inspiradora de Neemias, ali foi apresentada aquela visão centrada em Deus. Então a liderança de Neemias se baseava em sua confiança em Deus. Então isso também nos lembra a importância de líderes espirituais que apontam para o Criador. É interessante quando o autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, trata desse assunto. A liderança espiritual que aponta para o Criador, para o Deus Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Lembra que o salmista diz assim: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, apontar para o Criador. E o terceiro e último ponto, eu quero falar sobre a rocha de proteção, ou seja, confiando na soberania divina. Aqui em Neemias 4:20, diz assim: No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então, estar preparado, mas confiando. Então, Neemias entende que, embora a preparação seja crucial, é Deus quem traz a vitória. Então, essa é uma verdade ressonante em toda a Escritura, onde nos mostra que é Deus quem traz a vitória. Os soldados precisam estar preparados, precisam estar treinados, mas a estratégia da vitória vem do comandante. O nosso comandante nessa batalha espiritual é Deus. Ele que nos comanda, Ele que nos governa. É Ele que nos dá a estratégia.
Mas para isso precisamos nos achegar a Ele, para que Ele se achegue a nós. Ou seja, Deus à frente da batalha. Em todas as lutas, a batalha pertence ao Senhor. Ele é o Deus da guerra. A Bíblia diz, do Senhor é a guerra. Então essa promessa é mostrada, é desenhada em toda a Escritura. E nos assegura da proteção e da vitória que vem do alto, que vem do Senhor. Assim como o salmista declinou, né? Levo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus Criador. Ele cria a criatura e protege a criatura que ele criou. Por isso que nas minhas orações eu coloco sempre todos como criatura nas mãos do Criador. Porque ninguém é melhor do que o Criador para cuidar da sua criatura. Amém? Então quero concluir nessa manhã aqui, meu irmão, minha irmã, dizendo para você que a visão da liderança, do líder Neemias, nos oferece um mapa nos mostrando como enfrentar desafios. Ou seja, reconstruir o que foi quebrado e confiar plenamente em Deus. Então, na liderança de Neemias, nós vemos o reflexo do bom pastor que conduz o seu rebanho por águas tranquilas, mesmo diante do vale da sombra da morte. Então, Neemias nos lembra que a verdadeira restauração, seja dos muros de uma cidade ou das muralhas da fé em nosso coração, vem e depende da mão de Deus, do Deus Criador. Então, como crente, nós somos chamados a seguir exemplos, a buscar a unidade em face à adversidade, a inspirar e ser inspirados pela verdade de Deus. Onde está a verdade de Deus? Está aqui nas Escrituras. Tem pessoas trocando a palavra de Deus por revelações. Outro dia eu vi uma mensagem mostrando uma igreja escrito palavra de Deus e a outra revelação. Onde estava escrito revelação, a multidão entrando. Onde estava escrito palavra de Deus, estava vazia. Mas é a palavra de Deus. Jesus falou assim, buscai nas Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. É uma advertência que nós precisamos entender e atender ao mesmo tempo. Amém, queridos? Deus nos abençoe, com certeza Ele quer nos abençoar, mas não esqueça, é na palavra de Deus onde nós encontramos o que Deus quer falar conosco. Deus abençoe, graça e paz. Tenha um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.